compromisso político da psicologia, ou mais especificamente a indissociabilidade entre clínica e política, refere-se a uma experiência de fronteira entre os territórios ou os domínios da clínica, no seu sentido ampliado, ou seja, não identificada como domínio de consultório, mas como cliname, como prática que pode produzir desvios nos modos endurecidos de existência. Tal indissociabilidade, portanto, nos lança numa experiência de fronteira entre os domínios da clínica e da política, o que implica uma incansável e permanente problematização deste limite, que, mais do que separar, conecta esses domínios. Essa postura nos engaja em formas de lidar com os processos de produção subjetiva como modos de criação de si e de realidades. Mas esse processo criacionista não se efetiva em sua função autopoética sem uma constante experiência de crise. Trata-se, portanto, de uma clínica em sua relação com os processos de produção de subjetividade, que se efetiva a um só tempo como crítica e como análise, uma postura crítico-analítica das formas instituídas, o que nos compromete politicamente. Logo, toda clínica só pode ser entendida, vivida, como imediatamente política, superando a dicotomia entre o individual e o coletivo, entre o psicológico e o social. Essa direção clínica que estamos apontando ultrapassa a vivência individual, abrindo-se para a história e para a política, ou seja, para existências coletivas, para batalhas, derrotas, vitórias, e seus efeitos transbordam as referências familiares ou as referências relacionadas a princípios intrapsíquicos, tomados como universais. E este modo, como sabemos, é muito frequente em algumas práticas, que eu vou chamar aqui de práticas pautadas num certo psicologismo ou num certo psicanalismo. Trata-se, portanto, de uma posição potencializadora de linhas que possibilitem encaminhamentos outros para as tensões vividas no campo psíquico. E então, ao fazer tremer certas formas dogmáticas de pensar e agir em psicologia, podemos dar passagem àquilo que ainda é impensado e não experienciado. Tais práticas são sempre possíveis de riscos, e ao desmontar cristalizações e apontar pontos frágeis, linhas de fuga, sem perseguir ou desejar a fixidez, desloca-se incessantemente. Fazer tremer, então, essas barreiras entre clínica e política implica, doravante, aceitar o convite de percorrer caminhos provisórios, nos recusando sermos cúmplices de um certo plano globalizador, perseguindo uma postura processista e não progressista. As posturas progressistas estão marcadas pela ilusão de um mundo estável e pelo temor do imprevisível e do acaso. Mas, ao contrário, ser processista implica uma atitude política preocupada em tomar decisões disparadoras de processualidade, que viabilizem a abertura para a criação de outros modos de existência e outras formas, outros modos de dinâmica social, sempre considerando o plano invisível dos afetos e não tendo como meta a conscientização. As análises dicotomizadoras que separam clínica e política, psicologia e política, teoria e prática, acabam por tratar tais aspectos como opostos, podendo nos tornar o que Foucault chamou de terroristas da teoria, burocratas da revolução, funcionários da verdade. A proposta é, portanto, nos constituirmos como psicólogos e psicólogas aventureiros e aventureiras que recusam soluções teleológicas, mas apostam no acaso, na aventura, sem o medo da destruição. Com Nietzsche, pensamos que é preciso ter ainda caos dentro de si para poder dar luz a uma estrela dançante. Essa estrela dançante ameaça o estabelecido. E só quem teme a sombra, o imprevisível, o acaso, pretende manter a totalidade sob controle, com o anseio de chegar a um lugar pré-fixado.